pessoal, bom dia, tudo bem? Dando continuidade a aulas, certo, sobre modernidade e religião, a gente vai estar conversando sobre Kant, tá? Basicamente, para entender um pouco da visão do Kant sobre a religião, é importante entender principalmente a sua filosofia moral, tá? Só para a gente entender uma coisa, moral, certo? Diz respeito aos valores, tá? Filosofia moral ou ética é a ciência do ethos, é a ciência que trata propriamente dos valores morais, digamos assim, tá bom? Só fazer essa diferenciação. Então a gente está falando de ética, tá? De uma filosofia moral, tá? Enquanto a moral, a simples moral, é aquela que está relacionada aos valores enquanto prática pura, desculpa, enquanto prática, certo? Enquanto no caso da filosofia moral ou da ética, você tem uma análise desses valores, um tipo de racionalização sobre esses valores, tá bom? Então, para entender o Kant assim, o debate sobre a religião do Kant é um desdobramento da filosofia moral e ética do Kant. Então, primeiro você tem que entender um pouco da ética, da visão ética de Kant, para você entender, né, a visão sobre a religião, né? Ele vai escrever uma obra em particular e no primeiro, né, digamos assim, as primeiras partes da obra dele ele deixa muito nítido, que é um desdobramento da moral dele, o que ele fala sobre a religião. Então, uma coisa que ajuda a gente a entender um pouco a visão de Kant é entender, por exemplo, quem são os oponentes dentro do debate da filosofia moral ou da ética em relação a Kant. Nós vamos ver dois, né, basicamente. Um é o Aristóteles e o outro os utilitaristas, tá? A gente vai estar falando desses dois grupos primeiramente e depois a gente vai falar da visão do propriamente do Kant e o seu desdobramento da visão do que ele entende por religião. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o Aristóteles, tá? Então, quando a gente fala do Aristóteles, a gente tem que dizer primeiro que o Aristóteles é o grande, ele vai criar um sistema, né? Ele é um grande, primeiro que organizou a filosofia moral ou ética, foi ele que fez, tá? Já existia pensamentos sobre a ética, mas não de forma organizada. O Kant tem três obras, desculpa, o Aristóteles, ele tem três obras sobre filosofia moral ou ética. A mais importante é a Ética Nicômaco, certo? Nicômaco é o filho dele, ou seja, você escreve uma ética para o seu filho. Olha, filho, olha isso aqui, leia, entenda, e isso aqui você vai conseguir ser feliz. Então, qual que é a primeira coisa a dizer? Esse livro tem 10 capítulos, né? Digamos assim, e assim, a gente vai estar avaliando, né, como que é a concepção dele ali. Então, o Aristóteles, né, ele trabalha com um pressuposto, ali ele começa a obra com um pressuposto, que é um desdobramento da metafísica dele e de certa forma também da física dele, que é a ideia de que o universo, tal como nós conhecemos, é um universo perfeito e bem ordenado. Ou seja, cada coisa que existe no mundo, cada coisa que há, certo? Que é natural, né, no mundo, é uma coisa que tem uma finalidade, certo? Então é como se eu dissesse o seguinte: por que existe, por exemplo, o vento? Por exemplo, para ventar. A finalidade do vento é ventar. Qual que é a finalidade, por exemplo, de um pássaro? Aí ele vai ter uma determinada finalidade. Ou seja, tudo tem uma finalidade que se encaixa dentro desse universo, inclusive o homem. Então, o homem também tem uma finalidade, e essa finalidade é ir em direção ao bem. E o Aristóteles vai dizer que esse bem, na verdade, é a felicidade, certo? Então, principalmente no primeiro livro, ele vai mostrar que nós temos como finalidade, certo, a busca por essa felicidade, tá? Ele vai demonstrar que é comum os homens confundirem os meios com essa finalidade. Então, por exemplo, muita gente acha que a felicidade é dinheiro, ou riquezas, né? O Aristóteles vai dizer, não, a felicidade o dinheiro, a riqueza traz felicidade, mas não é
a própria felicidade, ou seja, o dinheiro ou as riquezas é um meio para você conseguir chegar à felicidade, tudo bem? Muita gente acha que felicidade é você ter amigos. Ele vai dizer não, a felicidade, amigos, né, trazem felicidade, mas é um meio, certo, para você conseguir chegar à felicidade. Ter amigos propriamente não é a própria felicidade. Outras pessoas vão pensar, por exemplo, que felicidade é ter prazer. O Aristóteles vai dizer não. Prazeres, eles trazem, certo, a felicidade. Porém, certo, ele é um meio para você conseguir a felicidade, não é a própria felicidade. Então, ele vai compreender que a felicidade, né, ela não se confunde com esses meios, tá? E ela é um desdobramento, basicamente, da nossa, digamos assim, das nossas inclinações. Então, uma vez que o homem ele é um ser que está dentro do cosmos, né, e ele tem uma finalidade, essa finalidade nossa, que é a busca pela felicidade, ela pressupõe que nós desenvolvemos, né, e através do hábito e através da aprendizagem, digamos assim, os nossos talentos naturais. Então, o Aristóteles trabalha com a ideia de que todos nós nascemos com uma determinada finalidade e para conseguir alcançar a felicidade, nós temos que fazer o quê? Nós temos que descobrir, certo? Qual que é essa finalidade. Então, essa inclinação. E através do hábito de aprendizagem, nós vamos realizar essa inclinação e nós vamos alcançar o que ele chama de excelência. Essa excelência, certo, seria o desenvolvimento das nossas inclinações naturais ao limite. Então, exemplo, vamos supor que eu nasci como professor, certo? A minha excelência é lecionar, falar na frente de outras pessoas. Então, por Aristóteles, eu deveria pegar, através do hábito, através da aprendizagem, desenvolver essa habilidade, essa aptidão, você pode falar talento ou dom, ao máximo. Fazendo isso, provavelmente eu ia conseguir alcançar um mínimo de riqueza, porque eu preciso disso para ter felicidade, é um meio necessário. Eu ia ter colegas, eu ia ser reconhecido na minha área, ter colegas, eu ia ter prazer, certo? E eu conseguiria alcançar essa felicidade. É importante que a felicidade para ele, né, é algo que não é, certo? Não é algo que está relacionado a, é algo que você no caminho, no caminhar da vida que você encontra ela. Ela não aparece tipo assim no final. Você não olha para trás, lá no final da sua vida e fala, ah, eu fui feliz. Não, é no ato de você viver que você alcança isso daí. Então, desenvolvendo essa excelência, eu estaria, certo, de acordo com o universo, conseguir achar a minha finalidade no universo e conseguir, certo, encontrar a felicidade. Então,